A Lei 10.639 de 2003 se refere ao ensino de História e Cultura afro-brasileira no currículo escolar e está relacionada às Leis das Diretrizes e Bases, que é a Constituição da Educação no Brasil, ou seja, se trata de um dispositivo legal que deve ser obrigatoriamente acatado. Em 2008, com obrigatoriedade também da história da cultura dos povos indígenas, como mostra na lei no artigo 26A, no inciso 1, obriga que as escolas, tanto as públicas quanto privadas, tenham em seu conteúdo programático o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e indígena na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Como grupo, compreendemos que o objetivo da lei é combater o racismo em nossa sociedade por meio da educação, pois a nossa educação, a história e a cultura dos brancos europeus são supervalorizadas, e isso prejudica a cultura dos indígenas, africanos e americanos latinos. Ao implementar essa lei, seria uma forma de trabalhar na conscientização sobre o preconceito racial que prevalece na sociedade brasileira, e usaria a educação como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Com a aprovação dessa lei, o ensino de história da cultura afro-brasileira vai ajudar a garantir a redefinição e a valorização da cultura da matriz africana que constitui a diversidade cultural no Brasil. Conhecer nossa história nos permite entender como funciona o racismo no Brasil e nos permite lutar contra ele, ao mesmo tempo em que nos atentamos para a cultura negra. E além disso, a implementação dessa lei pode sim salvar e mudar vidas, porque o indivíduo com uma visão positiva da sua educação pode se sentir incentivado em vários quesitos. Nas aulas de história, o termo escravidão negra sempre esteve presente, mas a história vai muito além do que isso. A história dos negros é a história de um país histórico. Por isso, devemos valorizar os pensamentos e conceitos afro-brasileiros, a cultura, como a música, a dança, a religião, a culinária. Portanto, os professores desempenham um papel importante na luta do Brasil contra o preconceito e a discriminação racial. Devem ressaltar, em sala de aula, a cultura afro-brasileira, como constituinte formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando, portanto, seu pensamento, seus ideais e os importantes intelectuais negros brasileiros, e as religiões de matrizes africanas. Além do item inicial citado na introdução desse vídeo, o que nos chama a atenção é que a implementação dessa lei se faz urgente, principalmente por se tratar da história de grande parte do povo brasileiro e de povos que não são legitimados. Inclusive, essa deslegitimação acontece dentro das escolas, que acabam focando numa perspectiva europeia sobre os negros e os indígenas e trazem para os alunos como se isso fosse uma verdade. Outro ponto é que muitos alunos negros e indígenas não possuem referências desde cedo dentro da escola. Não possuem exemplos, representatividade, e isso impacta significativamente na construção do indivíduo, que não sabe de onde vem, quais são suas raízes, por que aquilo acontece com ele. Por meio de uma educação antirracista, por exemplo, aquela criança preta pode entender que ela não é descendente de escravo, ela é descendente de um povo que foi escravizado violentamente por uma população branca que colocamos em um pedestal e heroificamos em nossa sociedade, que majoritariamente é negra, mostrando como a vida desses ancestrais antes da escravidão, retirando também a ideia de que o povo africano começou a existir somente a partir da escravidão. Por fim, como educadores, precisamos tomar consciência sobre a importância formativa que a escola tem na vida de seres humanos. E, além disso, a responsabilidade que temos no processo de identidade das crianças, sejam elas negras, sejam elas indígenas, sejam elas brancas, para entender por que esse processo de exclusão é errado e pensar nas formas de como combatê-lo. No entanto, a pergunta que fica é como podemos implementar essa legislação no sistema de ensino cotidiano escolar.
Quando se trata do ambiente de sala de aula, podemos adquirir práticas desde a contação de histórias até oficinas de artes ou dinâmicas e brincadeiras. Pode-se utilizar livros e textos que se relacionem com o tema dessa leitura diária através da contação de histórias, que é uma prática muito comum entre os professores, que leem para os seus alunos no começo ou no final de cada aula. Algumas recomendações são Os Cabelos de Sara, da Gisele Gama Andrade. O livro, através da história da personagem Sara, discute a respeito da diversidade. É uma oportunidade de professores e estudantes das séries iniciais debaterem o tema em sala de aula. Outra recomendação é A Herança Africana no Brasil, do Daniel Esteves. Em formato de história em quadrinhos, essa obra explica que a presença africana enriquece a sociedade brasileira há séculos. Na prática, oficinas de arte que trazem atividades como maracatu, capoeira, é uma forma interessante de inserir as influências africanas na educação brasileira. Além do desenvolvimento físico da criança, a atividade também estimula a curiosidade pela dança e música africana. Outra recomendação também é as máscaras africanas. O conteúdo traz a arte africana e como essa cultura oferece elementos relacionados a todas as áreas do conhecimento, que são trabalhados na série do ensino fundamental e médio. Também pode-se trazer séries, filmes e desenhos animados que se inserem no cotidiano das crianças, sendo assim, ensinando, proporcionando momentos que eles considerem diversão. Deixo aqui algumas dicas de animação super leves que falam um pouco da cultura indígena. No campo das dinâmicas e das brincadeiras, a brincadeira guiará as crianças a absorver os conceitos e os conteúdos desde cedo. E trazer esses jogos africanos para a educação infantil é uma forma de introduzir temas da diversidade e das diferenças culturais. Além de mostrar os aspectos positivos da herança afro-brasileira e da cultura indígena, também é possível introduzir as questões que envolvem o preconceito por meio da interação desse tipo de tema em sala de aula. Quando falamos do ambiente escolar, o que estamos acostumados a ver é o cumprimento da lei em dias específicos, ou seja, apenas quando se comemora o Dia do Indígena ou o Dia da Consciência Negra. Esta forma de aplicar a lei não está totalmente errada, porém, temos que ressaltar que é insuficiente. Um tema como este, que traz tantas discussões, deve ser abordado com mais frequências nas escolas, não só apenas nesses dias. A escola deve trazer materiais sobre o assunto, palestras que abordam diversos assuntos dentro da temática, trazer oficinas relacionadas à cultura e fazer com que o aluno interaja de forma lúdica e espontânea. Por isso, trouxemos algumas dicas nesses aspectos. Não devemos ter isso no nosso coração porque é uma coisa muito besta. Muitas vezes isso pode ofender a outras pessoas. A gente deve sempre não ter preconceito, essas coisas, porque é muito feio e ofende as outras pessoas também. Eu aprendi que não tem que ter racismo porque todos nós somos negros. Eu acho importante estudar isso na escola porque a gente pode levar isso para a vida toda. Minha mãe sempre conversava comigo que nós nunca deveríamos ter preconceito aos negros porque nós temos que ter muito orgulho de ser negro. Como educadora, né, como artista, como negra, para mim, apesar da lei já ter feito mais de 10 anos, eu acho que ela ainda é muito pouco aplicada. Eu acho que ainda existe um preconceito muito grande, um tabu muito grande na aplicação da lei. Essa história de que o professor não tem material para trabalhar, eu acho que isso já está em desuso, porque tem muito material para a gente trabalhar. Na internet, livros, enfim, tem uma gama de coisas que você pode pesquisar. Tem o Guelé 10, que é um site bem importante, que está sempre com artigos e com tudo que é atual. Tem material de apoio educador. Então, na minha realidade, na minha visão, a questão de material e de falta de apoio educador, ela está em desuso. Pode até ter sido antes, logo no início do surgimento da lei. Os nossos antepassados, a gente tem uma história riquíssima lá atrás. Então, só um dia de consciência negra, ou só um mês, ou só falar da lei, para mim é muito pouco. Eu realmente tenho esperança de ver essa lei sendo aplicada em todos os parâmetros que ela merece ser aplicada. Trabalhando com esses meninos com identidade, com autoestima, que a gente vê que é algo gritante.
sobretudo na educação pública. A gente tem 80% de alunos afrodescendentes e você vê os alunos que têm vergonha de soltar o cabelo, as meninas que não se acham negras. Então isso é muito gritante. Eu acredito que você tem que olhar para um aluno e olhar para você e falar, mas para você é linda. E ele tem que se reconhecer em mim. Eu acho que o início da aplicação da lei real é essa. Dia 25 de agosto foi circunstanciado um relatório que sustenta o pedido de remoção que apontou dificuldades em notar a professora docente Márcia Nunes Maciel, conhecida como Márcia Mura, por insistência em inserir a temática indígena. Márcia Mura é doutora em História Social pela USP, indígena da etnia Mura e pesquisadora. Márcia também foi orientada para lotar em uma escola de Porto Velho, que fica na cidade, longe das comunidades tradicionais e dos povos originários. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Rondônia vê indícios de perseguição. E por telefone, a diretora dessa escola disse que a decisão de remover a Márcia do quadro de funcionários daquela unidade veio de cima. Nós trabalhamos a Lei 10.639 em todas as nossas ações. No projeto que é o Mário Guzmão vai às escolas, nós levamos a história do Mário Guzmão, que o Mário Guzmão é o patrono, é o nosso patrono aqui do CEARTE, e é uma pessoa que lutou muito contra o preconceito, é um artista completo, então nós começamos a trabalhar desde a abertura, porque a abertura nós abordamos um pouco quem foi esse ator, que é o Mário Guzmão. Nas salas, todas as linguagens artísticas trabalham com foco em identidade, para a criança se reconhecer, para ela se valorizar, se gostar, se amar. Então, todas as atividades de teatro, dança, música e artes visuais é voltada para a identidade da criança. A comunidade onde ela vive, para ela perceber que tudo que está em volta dela faz parte da sua identidade, inclusive as suas características físicas. É o se aceitar e o se gostar. E isso tudo através da arte. O conselho que eu dou para os nossos colegas educadores é não desistir. Não desistir porque a escola é um ambiente acolhedor. Então nós temos que partir da nossa realidade, da nossa história, da nossa cultura e acolher essas crianças através dos estudos. E se a gente às vezes diz assim, mas eu não tenho uma base, eu não tenho uma preparação, eu acho que hoje os meios de comunicação, a internet, dá uma boa base, dá um bom fundamento. Então é você buscar, é você sair do seu conforto e trazer mesmo para a sala de aula, porque na nossa sala de aula nós encontramos diversas crianças de identidades diferentes, as identidades não são iguais. Nós precisamos resgatar essa cultura das nossas crianças e da nossa sociedade. Então é não desistir nunca, por mais que seja difícil, por mais que tenha dificuldade, mas nós não podemos abaixar a cabeça. As nossas crianças, elas precisam ser valorizadas, principalmente as nossas crianças que são das escolas públicas. A minha pele, a sua pele, a nossa pele, alegria da cidade, alegria da cidade. Uma iniciativa de sucesso na implementação dessa lei é o exemplo da EMEI Nelson Mandela, que é uma escola pública localizada no bairro do Limão, em São Paulo. Em 2016, a comunidade escolar, que é formada por mães, pais, professores, enfim, fizeram um abaixo-assinado para mudar o nome da escola, que antes era Guia Lopes. Guia Lopes era um general ligado à Guerra do Paraguai. Então, eles fizeram esse abaixo-assinado para trocar o nome do Guia Lopes para Nelson Mandela. O principal motivo dessa mudança foi um ataque sofrido pela escola. Escreveram no muro, vamos cuidar do futuro das crianças brancas. E aí colocaram uma suástica, né? Então, a partir disso, a direção da escola, junto com os demais agentes, vem trabalhando com a valorização de mulheres negras brasileiras, de culturas populares, diversidades e outros projetos que estimulam uma gestão democrática em que os alunos participam. Um desses projetos é o Diretor por um Dia.